Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O Lucas me corrigiu outro dia, né? Aqui é o Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral e semanas incríveis e diferentes, né? Semana passada nós reprisamos o programa do Ciro aqui, porque eu acho que não tinha sentido fazer outros programas em cima daquilo, porque a gente precisa debater de fato com pessoas lúcidas, como eu disse naquela oportunidade. E a gente continua nessa toada, né? A gente precisa discutir todos esses assuntos que está colocado aí na mídia, colocado aí para as pessoas, com as informações também customizadas, né, através das mídias sociais, e a gente precisa debater todos esses assuntos, discutir o devido processo legal, o Estado de Direito, né? Precisamos discutir também a forma de construir o saber. Eu acho que tudo isso engloba todo um pensamento moderno, um pensamento novo, e às vezes nem tão novo assim, né? Mas é muito, muito salutar discutir esses assuntos nesse momento. E para esse debate de hoje, para essa conversa, para esse bate-papo de hoje, nós estamos recebendo aqui o Guilherme Leroy, que é professor da Faculdade Milton Campos. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, Guilherme. O prazer é meu, muito obrigado. E o Daniel Cerqueira, seja bem-vindo, é um prazer te receber, principalmente indicado aí pelo Napoleão, né? Meu grande amigo e professor. Obrigado. Lucas, me ajudar a fazer esse debate aí, porque hoje a conversa promete, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Bertão. Sempre um prazer estar aqui. Não só um prazer, mas ajudar a produzir também, né? Não é fácil não, né? Ô Leroy, vamos começar esse bate-papo assim. Antes de a gente falar do Estado de Direito, a gente entender um pouco desse processo da educação nessa modernidade que a gente está vivendo. O Lucas às vezes fica brincando comigo. Tudo dele é falar de modernidade líquida, né? Mas não tem jeito de não falar, né? Tá tudo tão volátil, tão mudando tão rápido o tempo todo, que a gente precisa tratar desse assunto nessa mesma forma, né? Como é que a gente pode enxergar isso, entender isso, e obviamente que isso vai estar ligado também ao devido processo legal, porque a gente está envolvido numa faculdade de Direito, numa escola de Direito, e todas essas discussões permeiam também uma legalidade também por trás disso tudo. Seja bem-vindo. Como é que a gente pode entender tudo isso? Betão, realmente é um processo muito complexo, eu acho, de tentar entender temas que são tão caros, são tão importantes, como a educação, como o devido processo legal, como a atuação das pessoas em meio a tudo isso, né, dos professores, dos alunos, de todos que estão ali envolvidos. E, no meu ver, a educação ela sempre está em movimento, ela sempre tem essa característica líquida que você estava mencionando. Ela é um marco da evolução, um marco do crescimento, um marco do desenvolvimento. Isso tudo está ligado com a educação. Mas quando a gente pensa nos dias de hoje, em que a ciência está evoluindo num ritmo muito mais rápido, as tecnologias, os instrumentos, tudo aquilo que é acessível está chegando à grande massa, à população de uma maneira muito mais rápida, pode parecer que isso vai revolucionar a educação ou vai transformar de uma maneira como nunca antes foi visto. Eu acho que, na verdade, a educação sempre passou por esses tipos de evoluções. Se a gente pega instrumentos que são básicos para a educação, então escrita, fala, depósito de quantidade de informações, tudo isso veio e passou por mudanças que foram essenciais para o crescimento e para o desenvolvimento em um ritmo mais acelerado. Então, a partir do momento que você consegue escrever um conhecimento, um papel, né, e consegue armazenar aquilo, isso vai ganhando forma e ganhando espaço até durante muito mais tempo do que antes. Depois passamos aí para a ideia de que além de conseguir guardar fisicamente, você consegue guardar essa informação em algo que consegue, por exemplo, ultrapassar oceanos, ultrapassar barreiras físicas mesmo. Então foi outra evolução aí do conhecimento, né? E agora nós temos uma terceira, enfim, mais uma nesse meio, que é a revolução realmente dessas novas tecnologias que envolvem inteligência artificial, que envolvem Big Data, que envolvem tecnologias novas que conseguem expandir, além, né, do conteúdo e do armazenamento, uma análise dessas informações, que antes era própria do ser humano.
E quando a gente passa a entender educação nesse ambiente, nós temos que tomar muito cuidado para não achar que nós vamos ser substituídos. Eu acho que a máquina ainda não consegue fazer aquilo que a gente faz. E um dos lugares onde eu acho que a intervenção humana é essencial é exatamente no devido processo legal. Eu acho que estabelecer aquilo que é o regramento, né, para o Estado poder se valer do seu poder de polícia, da força que todos nós, né, pela Constituição, concedemos ao Estado e para que ele possa usar sobre nós e sobre os outros, isso é uma coisa que ninguém mais além de nós pode estabelecer. É muito evidente para mim que se um programador estabelece uma máquina para fazer um tipo de raciocínio, vamos dizer que isso seja possível, dependendo da corrente que a gente estabelece, de quem que a gente estiver partindo do pressuposto, como que essa máquina que foi construída por um grupo de seres humanos, ou de um só, vai estabelecer um regramento ou vai conseguir fazer julgamentos e entendimentos de qual deve ser a forma como um Estado inteiro deve atuar. O Estado é uma criação das pessoas, é algo que foi estabelecido para proteção, né, dos indivíduos em face deles próprios. Então ele não pode ultrapassar o limite do uso da força, ele não pode se valer disso para ultrapassar e diminuir o valor do indivíduo, ao mesmo tempo que ele tem que garantir um mínimo de valorização desse indivíduo. E quem deve estabelecer isso é exatamente esses indivíduos que colocam no Estado a sua confiança. No momento que o Estado perde essa confiança, ele começa a entrar em colapso. E aí que é o problema do devido processo legal ser realmente incorporado nas ideias das pessoas, e cada dia mais a educação tem uma importância muito grande nessa crítica dessas informações que chegam até nós. Se a gente para pensar, hoje os veículos de grande informação alcançam grandes massas, então eles têm muita importância na transmissão dessa informação. Às vezes essa informação carrega algo que seja parcialmente verdadeiro ou totalmente inverídico, e nós temos que ter a capacidade de fazer essa filtragem. Muita informação a gente tem, é uma coisa que a tecnologia nos garante. A crítica de qual tipo de informação nos vai ser válida, que eu acho que deve ser levado em consideração, principalmente quando nós estamos tratando de questões da sociedade como um todo, da própria existência do Estado. Como é que a gente trabalha microtexto e macrotexto nessa contextualização moderna que a gente está vivendo? As pessoas, eu tenho sempre falado isso aqui, as pessoas querem tudo para ontem, tudo muito rápido, e como é que trabalha o conhecimento nesse sentido? É engraçado porque realmente é um desafio a forma como a vida hoje se coloca, né? A gente tem poucos caracteres para falar, né, e ao mesmo tempo exigem de nós uma profundidade, um acerto, uma capacidade de ir no ponto que às vezes naquela quantidade de caracteres você não consegue. Então temos que tomar muito cuidado com um discurso muito superficial. Existe, claro, uma tendência de especialização, isso é normal em todas as profissões. Se você tem um problema de saúde, você vai procurar aquele especialista naquele problema de saúde. Mas nas ciências sociais, em ciências humanas, sociais aplicadas, às vezes as questões são tão complexas que elas não conseguem ser tão especializadas. Você precisa ter uma análise mais global. E aí, talvez a educação tenha uma função essencial de alertar as pessoas que, olha, enquanto você está analisando um microtexto, uma informação que seja enxuta, própria daquele veículo, é importante que você tenha noção de que ela não consegue abarcar tantas possibilidades e tantas questões que podem estar envolvidas em uma complexidade que às vezes vai muito além. E ter a capacidade de conseguir encontrar os macrotextos e as referências é cada vez mais importante. Então, mesmo que você tenha pouco espaço, talvez é importante você direcionar o seu leitor para onde ele possa procurar se aprofundar mais sobre aquele tema. E aí vem a função de cada indivíduo procurar se informar melhor. Infelizmente, uma coisa que a tecnologia ajuda é propagar a informação, você tem muita certeza do que está ali contido nela. Então, é importante cada vez mais uma crítica cuidadosa, uma crítica, não pela crítica, mas uma crítica no sentido de refletir se aquilo que você está lendo condiz realmente com o
que você está querendo buscar de resposta. Então, se você está procurando responder um problema específico, às vezes um microtexto vai ser muito superficial. Ô Lucas, como é que a gente pode pensar nisso aí, nessa geração que está vindo, dentro de uma sala de aula? Você está fazendo uma pós em tributário e depois da graduação, já atuando no mercado, né, já tinha uma expertise, né? Você fica brincando comigo quando eu falo do campo epistemológico, mas já tem, né? Já veio dessa lógica. Como é que você enxerga isso e como é que é a absorção disso? Bom, Betão, muito se fala hoje em dia que as novas tecnologias vão tomar o espaço do homem, que o homem vai cada vez mais se tornar coadjuvante nas relações comerciais, nas relações de trabalho, no próprio direito. Mas eu vejo uma outra forma. Eu vejo que as novas tecnologias são simplesmente um meio. E hoje em dia, mais do que nunca, o homem passa a assumir esse protagonismo, porque no final das contas tudo são relações sociais. E a tecnologia, ela acaba sendo um meio, né, de potencializar as interações sociais, mas o social é uma coisa inerente ao próprio homem. Então a gente nunca vai conseguir fugir dessa lógica. E no próprio âmbito do direito, a gente vê uma facilidade muito grande hoje em dia de se lidar com a norma, de ter acesso à jurisprudência, de saber o posicionamento de um tribunal superior, do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim cabe ao advogado, cabe ao profissional do direito ter a sensibilidade de lidar com as questões do cotidiano, de interpretar a norma, e isso eu acredito que a tecnologia nunca vai poder fazer. A gente vai entrar aqui daqui a pouco no assunto de devido processo legal, de Estado democrático de direito. Cabe ao homem o pensamento, a interpretação da lei, a fim de se buscar esses objetivos. Então, acredito que de forma nenhuma a tecnologia vai reificar as relações sociais e que ela é um mero instrumento. Bom, deixa eu colocar já fizemos assim um floreio, né, sobre educação, mas eu queria entrar de fato mesmo eu queria fazer uma pergunta direta para você, Daniel, que é o nosso processo democrático está ameaçado em cima do Estado de Direito? Betão, eu, só para pontualizar uma questão, moro fora do Brasil, tenho 14 anos, acompanho muito a situação do Brasil desde que eu saí, sou formado aqui, sou de Belo Horizonte, e tive talvez a oportunidade de contribuir para alguns meios fora do Brasil, para o país, alguns meios de comunicação. Eu tenho uma postura bastante pessimista sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a cultura democrática ela é mais importante do que digamos, uma análise meramente pontual do quais são as consequências da Operação Lava Jato. Sempre que eu venho no Brasil, é uma questão mais sensitiva, talvez. Eu percebo que os argumentos eles são muito viscerais. As opiniões sobre, por exemplo, o Lava Jato, não é uma discussão muito técnica. Eu acho que se uma pessoa dá uma opinião sobre o tamanho do vergalhão para construir um viaduto, se essa pessoa não é engenheiro e não tem um conhecimento técnico, ela já está desqualificada de alguma maneira para emitir uma opinião. No meu caso, sendo advogado, eu me surpreendo como muitos juristas consideram do que aconteceu, por exemplo, na atuação do caso da Lava Jato. Algumas das atuações, né, não se pode generalizar, elas são normais. Eu acho que qualquer leitor objetivo, que sendo um conhecedor do direito, vai considerar do que aconteceu ali uma espécie de aberração jurídica, né? E esse é somente um exemplo. Se você pegar o exemplo dos retrocessos em termos de salvaguardas ambientais que está acontecendo no Brasil, eu acho que é até aceitável uma discussão com o público, eu diria leigo, né, de se isso é inevitável para promover o combate ao desemprego, para promover de alguma maneira o desenvolvimento. O que acontece é que constitucionalmente tem muitas coisas que estão sendo feitas que elas não são aceitáveis. Então, nesse sentido, eu acho que sim, o Estado de Direito está em crise no Brasil. Mais do que nunca, o discurso público ele não toma em consideração o que está na própria Constituição brasileira ou o que está também nos compromissos do Brasil perante a própria comunidade internacional. Para o Brasil, talvez o custo político interno é mínimo de você permitir a utilização de 262 agrotóxicos somente nesse ano,
Só que o Brasil, infelizmente, depende de investimento estrangeiro. E tem países como a Alemanha, a Noruega, que eles financiam grande parte de investimento, por exemplo, como o Fundo da Amazônia, né? Então o Brasil não vive numa ilha. Politicamente esse discurso é muito efetivo, porque tem uma base eleitoral talvez muito descrente dos políticos tradicionais, dos partidos tradicionais. Eu acho que a parte do desafio aqui no Brasil é pensar justamente quais são os limites que o direito impõe a esse tipo de discurso. Social, que é a cultura do Estado de Direito que eu tinha mencionado, e também o discurso político, né? Qual é o limite, por exemplo, dos altos funcionários públicos adotarem uma outra medida que atropela a Constituição brasileira. Nesse sentido, eu noto mais do que nunca um extravio, eu acho, dessa necessidade de ter um argumento também técnico, né? O que a Constituição me impõe ao momento de desenhar políticas públicas, ao momento de decidir um processo penal em específico, nesse caso, né? No caso da Lava Jato, e isso eu acho que irradia muitas decisões estatais nos últimos anos, e o brasileiro, em média, o que ele quer é uma espécie de finalidade sem importar os meios, né? A gente tem que se livrar da corrupção, a gente tem que promover o desenvolvimento. No entanto, a Constituição é um pacto social. O único jeito de desconhecer essas garantias é fazer outra Constituição, né? Convocar uma Constituinte. Nesse sentido, eu tenho a convicção de que realmente a gente vive uma espécie de, mais do que retrocesso, um desprezo pelo Estado de Direito. Daniel, você que já escreveu para o El País, como é que você vê o The Intercept com esses vamos chamar de vazamentos mesmo, né? Uhum. Que tem acontecido, e como é que isso reflete fora do país, nos Estados Unidos onde você está, e como é que a grande mídia nos Estados Unidos enxerga tudo isso? Primeiro, um argumento técnico, né? Não tem ainda certeza de se foi um vazamento. Ainda que tenha sido um vazamento, o Intercept está exercendo um direito constitucional, é uma garantia do artigo 220 da Constituição brasileira, né? A confidencialidade das fontes. Está desenvolvido em jurisprudência dos Estados Unidos e várias democracias ocidentais, eu diria assim. É uma garantia que estão em tratados internacionais, artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Nesse aspecto, o ataque que está sofrendo o Intercept, eu até compartilho, eventualmente, algumas críticas sobre o suposto ativismo político, que possa adotar ou não. Constitucionalmente, eles estão no direito deles, de revelar essas gravações. A melhor maneira de contrarrestar o que eles estão divulgando, para mim, é que os procuradores e o próprio juiz Sérgio Moro entreguem os celulares e passem por uma perícia. O fato deles não terem feito isso, de alguma maneira, resta um pouco a relevância ou talvez a contundência do argumento deles de que isso é comunicação fraudulenta, que na verdade foi adulterado o conteúdo das comunicações, né? Se em todo caso eles quiserem interpor uma ação de calúnia, injúria ou o que seja, por tratar-se de assunto de interesse público, existe também jurisprudência dos Estados Unidos, o caso New York Times contra Sullivan, que, segundo os melhores estándares ou parâmetros sobre liberdade de expressão, somente se o jornalista publica uma notícia falsa, deliberadamente falsa, o que chama em inglês reckless disregard for the truth, seria uma negligência manifesta pela verdade. Com intenção de publicar uma mentira ou sabendo que é uma mentira, ainda assim o jornalista publica com a intenção de causar dano. Aparentemente não é o que está acontecendo, e a única forma de demonstrar, de alguma maneira, que existe essa intenção de publicar mentira é que passe por perícia os celulares dessas pessoas. Por outro lado, o aspecto mais político, eu diria assim, a impressão que tem-se lá fora é que realmente esse romantismo com o qual era tratado o tema da Lava Jato, as instituições, mais do que o Poder Judiciário, né, os operadores de justiça no Brasil, sofreu um impacto muito grande. Eu acho que também não se pode generalizar. Tem muitos procuradores federais que, inclusive, estão criticando a maneira como a Operação Lava Jato foi conduzida. No entanto, as revelações do Intercept, eu acho que joga realmente um banho de água fria nessa efervescência romântica que existia fora do Brasil. Se você lê os editoriais de 2 anos atrás, o Sérgio Moro foi capa de várias revistas, foi convidado para dar o que eles chamam de commencement, que é o discurso de inauguração ou de formatura, mais bem, né? De turmas de universidades muito prestigiosas nos Estados Unidos. Em geral, quem são convidados para isso são chefes de estados, senadores de altíssimo prestígio, né? O Sérgio Moro, por exemplo, deu há 2 anos atrás um discurso de commencement na Universidade de Notre Dame. Várias instituições acadêmicas, think tanks, que eles chamam de tanques de pensamento, publicaram editoriais e notícias muito críticas à forma como o direito foi atropelado, em grande medida, por pessoas e instituições que representavam uma espécie de exemplo não só para a América Latina, né, mas para o mundo todo. Para mim, o grande problema é justamente esse, né? A impessoalidade do Estado de Direito, ela descansa na aplicação correta da norma.
como no Brasil a gente viu uma espécie de crise de confiança nas frentes políticas, no próprio Estado, criou-se essa lógica de que a gente precisa de boas pessoas e não boas instituições, né? E as pessoas, elas são fungíveis. Se não é um ou outro procurador, um ou outro juiz, sempre aparecerão novos operadores do direito, e não se trata aqui de atacar ou defender pessoas, né? Temos que atacar e defender instituições. E nesse caso, as instituições foram atropeladas. Essa é a leitura que está tendo sido feita pelos principais meios de comunicação fora do Brasil. Isso interfere nas nossas relações internacionais com os tratados? Isso interfere em tudo isso, nessa segurança jurídica que a gente pode ter aqui no Brasil com relação aos países, dos países em desenvolvimento com os países desenvolvidos? Aproveitando a deixa que você falou, né, da modernidade líquida, se você faz uma análise de como, de alguma maneira, as instituições foram criadas, instituições internacionais, né, desde a Segunda Guerra Mundial, para existir uma espécie de segurança até jurídica para investimentos estrangeiros, né? Os grandes pensadores da escola austríaca, do neoliberal, eles basicamente propunham um modelo no qual as instituições elas eram sobrepostas, né, sobre as decisões mais pessoais. Em algum determinado momento da história, estou falando há 5 anos atrás, essa necessidade das instituições serem respeitadas para assegurar o investimento estrangeiro, o funcionamento do mercado, começou a ter uma espécie de crise, eu diria, ou de cisão, né? Hoje, acho que a mentalidade do investidor internacional ou dos grandes bancos, eu diria assim, que administram fundos de pensões, certamente eles dependem de um grau de institucionalidade. Essa crise em particular, eu não tenho uma leitura talvez assim tão romântica, de pensar se no Brasil não se respeita o Estado de Direito, então isso vai implicar uma fuga de capitais, nesse sentido, né? O que eu acho que sim pode implicar uma fuga de capitais pelo incumprimento, o descumprimento de certas instituições ou da própria Constituição, por exemplo, em matéria ambiental, é a dependência que o Brasil tem de algum tipo de apoio financeiro de fundos como o Fundo Soberano da Noruega, do Fundo Amazônico. Nesse aspecto, o incumprimento da Constituição certamente tem um impacto. No caso da Lava Jato, a minha preocupação é que muitos ministérios públicos, o que nos países da Hispanoamérica chamam de fiscalias ou procuradorias, elas fizeram acordos de colaboração com a Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil. Então, muitos ex-presidentes, por exemplo, de outros países estão ou presos ou processados, e essa, de alguma maneira, reviravolta que teve aqui no Brasil pode causar também algum tipo de pressão dos advogados dessas pessoas que estão processadas no Peru, na República Dominicana. Países como Venezuela não tem muita expectativa, porque, como todos sabemos, vive uma conjuntura onde o Estado de Direito deixou de existir há um bom tempo. No entanto, eu acho que sim pode causar um descrédito grande do próprio sistema judicial brasileiro, e isso vai ter implicações na administração de justiça de outros países irmãos, né, da América Latina, que estão também num grande esforço de se desfazer desse flagelo que é a corrupção. Enquanto há o impacto econômico da crise que está sendo vista aqui na Operação Lava Jato, eu realmente não sou tão romântico de pensar que vai gerar algum uma contraofensiva, vai existir um descrédito ao ponto de diminuir o investimento estrangeiro. No entanto, eu acho que a cultura do respeito às normas do Brasil, ela é diretamente proporcional à dependência que a gente tem também do investimento estrangeiro em várias áreas, em particular na área ambiental. Aí sim eu noto uma postura talvez um pouco mais alarmistas, que é também produto de o lobby, a incidência que organizações aqui no Brasil têm feito em países como a Alemanha, Noruega e outros países da União Europeia, né? O acordo União Europeia-Mercosul, por exemplo, ele não vai passar tão fácil como está sendo anunciado aqui no Brasil. Já existe um movimento bem forte de parlamentares do Partido Verde, que cresceu muito na última eleição para o Parlamento Europeu, e com certeza vai ter uma série de condicionantes que, se o Brasil não cumprir, esse acordo não é levado adiante. E isso implica necessariamente diminuição de investimento estrangeiro. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A menina Ana mora em Nova Lima. Ela cuida dos animais e das plantas. O EJA é o sonho de toda professora. E é um projeto assim fantástico.
Conviver com essas pessoas aí é dom divino. Teve uma época que a EJA era só mais um turno. E agora não, né? A gente tem profissionais gabaritados, competentes, tanto quanto nos 2 outros turnos. Quando eu cheguei aqui, a gente matriculou, passaram pra gente os material e tal, né? Aí eu peguei e vai vir, no outro dia já vim na aula. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi, o quê? Nunca mais vou sair da aula, não. Gostoso demais. Eu acho muito importante esse trabalho que a Prefeitura está fazendo. Tem que aproveitar essa oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade, e é muito bom. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. O Guilherme, deixa eu te colocar nessa roda de conversa quente aí, né? Como é que a gente vendo assim e presenciando a presença a figura do Daniel aqui e a gente conversando sobre o Estado de Direito, para uma pessoa que já está fora do Brasil há tanto tempo e já tem uma certa bagagem, como é que a gente trabalha tudo isso aqui e dentro de uma sala de aula, ensinando direito, sem saber o que fazer de fato, e como é que isso vai se dar na ideia daquele menino que está entrando para a faculdade agora, aí, com seus 18 anos de idade? É muito importante ter noção de que, além de ser um assunto, né, de uma fogueira mesmo, um assunto que está borbulhando, em que qualquer lugar que você pisa, você está correndo o risco de ser mal interpretado, de ser levado para um extremo que às vezes não é aquilo que reflete o seu pensamento. Nós temos que ter a noção de que talvez a gente ainda esteja vivendo um momento em que existe uma cortina de fumaça sobre tudo isso. Várias coisas precisam ainda tomar suas posições para a gente consiga ter um pensamento mais claro e evidente de tudo que está acontecendo. Eu acho que ser uma crise institucional já mostra o tamanho dessa questão. Não são pessoas apenas que estão envolvidas, né? São instituições que têm tradições e que, enfim, ganharam forças ou perderam forças durante todo esse tempo, e o resultado disso vai ser muito importante de se ver daqui a uns anos. E trazer isso para um aluno, principalmente um aluno que está aí, em sua grande maioria, no início, né, dos seus 20 anos, que está uma fase com muita energia, que quer mudar o mundo, que ainda acredita em muita coisa, tem sonhos de fazer algo diferente, é muito interessante, porque quando o discurso está de acordo com aquilo que ele espera, ele se agarra a isso com muita força. Parece que é isso que move ele, parece que é isso que coloca ele para se aprofundar e procurar mais argumentos e ir atrás. Ao mesmo tempo, se você faz uma baliza desse pensamento, eu nem digo que você confronte e coloque uma barreira, um obstáculo para que ele não ultrapasse, porque eu não acho que essa é a função do professor. Quando você vê alguém que talvez esteja muito extremado em um pensamento, você tem que tentar mostrar para ele que, olha, será que é bem assim? Vamos tentar balizar, vamos tentar em outras hipóteses aqui para ver se o seu raciocínio se aplica. Ao colocar essa baliza, muitas vezes são pessoas que não passaram por isso ainda, tiveram uma proteção intelectual e vivem, né, o que a gente às vezes chama de bolha, né? Cada um tem a sua bolha, mas tem uns que estão em bolhas menores. Quando existe essa tentativa de baliza, acha que é um confronto direto. Não está acostumado com a ideia de que há uma pluralidade, há uma diversificação de pensamentos. Talvez o Brasil tenha muito isso porque é claramente um país desigual em diversos aspectos, né? E eu acho que nisso também. Desigual de não conseguir entender que o outro pode ter um pensamento diferente. É tão chocante que pensamento político hoje se torna xingamento, né? As pessoas falam uma das outras, tentando denegrir, colocando características políticas, defesas de pensamento. E a gente pensa na academia, onde que a gente vai chegar se ao invés de eu discutir o argumento, discutir a qualidade, discutir aquilo que está sendo posto, eu vou discutir se a pessoa pode ou não entrar no discurso? Isso parece algo tão antigo, né? A gente já tem tão pré-estabelecido que todo mundo deve participar do discurso. Se a gente não fosse
não estivesse numa sociedade que tentasse ouvir as pessoas, a gente nem teria isso aqui. Para quê? Eu vou ouvir quem que eu quero ouvir. Acho que no mundo atual a gente consegue permanecer nessa bolha, porque eu vou ler quem eu quero, eu vou continuar ouvindo as pessoas que vão falar o que eu quero ouvir, eu vou procurar só esse tipo de informação. Talvez outros países tenham uma experiência maior com isso e consigam lidar melhor, inclusive no aspecto de se colocar mais, de ter meios midiáticos que têm uma opinião mais definida e que você sabe o ponto de partida daquelas pessoas que estão ali por trás. Talvez no Brasil a gente tenha que assumir mais isso. Colocar, olha, eu parto desse ponto de partida e respeito e vou te ouvir, que está em ponto de partida diferente do meu, mas que fique bem claro, então, os pressupostos que cada um está estabelecendo, para até essas balizas serem melhor colocadas e criar um pensamento novo. E que as pessoas não achem que é muito fácil hoje em dia, com esses microtextos, essas pequenas informações, a gente ter o pensamento de que entende a complexidade e tudo e consegue realmente fazer um julgamento sobre algo que é tão distante. Lucas, cada vez o advogado é chamado para decidir ou opinar em vários pontos, em várias questões e tal. Esse é de fato o futuro? Apesar de ter uma especialidade, vai ter que entender o todo também para poder que vai ser chamado a responsabilidade ali para opinar, porque ele foi formado, pelo menos teoricamente tem essa concepção, foi formado para isso. Você acha que está por aí, essa geração que está vindo aí vai ter que trabalhar em cima disso? Sem sombra de dúvida, Betão. É óbvio que a especialização é uma coisa muito bem-vinda e uma coisa pela qual, inclusive, o próprio mercado passa a exigir isso cada vez mais. Mas acontece que o direito ele tem interconexões não só entre suas áreas, dentro das áreas específicas do direito, mas inclusive com outras áreas alheias ao direito. Com as novas tecnologias a gente vê cada vez mais o direito sendo influenciado pela tecnologia, por moedas digitais, pela programação, pela própria economia, e cada vez mais o profissional de direito tem que estar atento a todas essas situações. É muito importante lembrar também que o direito ele nunca consegue se antecipar às inovações. Então, de uma certa forma, é a modernidade que vai alterando o direito ao seu próprio sabor. Então, e como hoje em dia o mundo se encontra muito dinâmico, cada dia é uma novidade, o profissional de direito tem que estar atento para todas essas questões sociais, políticas, econômicas, tecnológicas que vem permeando cada dia mais o mundo do direito. Daniel, para a gente ir para a parte final do programa, como é que a gente pode pensar a América Latina daqui para frente? Visto de cima, né, da América, onde você está a maior parte do seu tempo, como é que a gente vai enxergar a América Latina, o Brasil em especial, com as garantias constitucionais, né, os direitos das minorias e tudo isso que a gente está vendo? Quem está dentro desse furacão às vezes passa batido, mas quem está fora, quem está olhando de fora, vê uma confusão gigantesca. E a gente pode ter alguma esperança? Betão, eu sou novamente um pouco pessimista e eu posiciono a América Latina numa tendência mais global. Se você compara o discurso, por exemplo, do nosso presidente Jair Bolsonaro com o presidente do México, que chama Andrés Manuel López Obrador, claramente existe uma tendência do uso de estratégias que desde muito tempos atrás se defendia como populismo ou demagogia, né? Essa tendência a criar o inimigo de um projeto de nação. Se você ataca o chefe de Estado, você ataca esse projeto. Criação do outro como sujeito, não só de político, mas como sujeito de direitos, né? Você desqualificar os indígenas como um sujeito coletivo com direitos diferenciados é uma típica narrativa que se usou em outros contextos, né? Para não ir tão longe, eu não gosto de comparar o Bolsonaro com Hitler, porque eu acho que existe uma diferença de grau e de intensidade bastante óbvia.
Mas em contexto de ditaduras militares, o Brasil, durante toda a ditadura militar, exterminou toda a cultura indígena que a gente tinha, né? Por onde passava megaprojetos, isso está na própria relatório da Comissão da Verdade do Brasil, passaram também aviões da FAB, jogando napalm, em alguns casos, para passar rodovias, né? Essa tendência do chefe de Estado como a figura que tem a solução para os problemas do país, eu acho que ela é uma tendência regional e até global. Em outros países como Hungria, Polônia, cresce muito essa tendência e infelizmente uma tendência que não tem uma identidade política tão óbvia como no Brasil se diz, né? Isso é esquerda, isso é direita. É uma tendência que também movimentos de esquerdas utilizavam e utilizam atualmente. Se você compara, por exemplo, a discussão, um discurso do Hugo Chávez ou do Nicolás Maduro na Venezuela, a diferença com o discurso de muitos líderes de direita da Europa, ou inclusive aqui no Brasil, do Jair Bolsonaro, ela é meramente, talvez, eu diria, figurativa enquanto ao objeto do ataque que a pessoa faz, né? Se você está contra a Revolução Socialista, a Revolução Bolivariana, você é antipatriota, de alguma maneira, né? Então, essa tendência é notável na América Latina. Recentemente ganhou uma eleição no El Salvador, um candidato que ele vendia também a mensagem, ou a imagem, né, de que eu não sou político, eu sou anti-establishment, e ele demite e contrata pessoas pelo Twitter, né? Então, esse desrespeito pelos canais institucionais, infelizmente, é uma tendência da modernidade, que claramente tem uma relação direta com o uso dos meios sociais como forma primária, eu diria, de comunicação e de formação da própria identidade, né? Como ator político e muitas vezes como ator social também. Então, isso, infelizmente, na América Latina a gente observa. Eu espero que seja uma típica crista de uma onda que em algum momento vai baixar e a gente vai ter que voltar a confiar no Estado de Direito como um elemento de integração humana, né? Mais que vai além da integração entre países. Mas, fechando a minha impressão, é que essa tendência ela não é só no Brasil. Infelizmente, vai ganhando força cada vez mais em outros países. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo a Daniel. Muito obrigado pelo esse carinho que ele teve aí. Chegou dos Estados Unidos semana passada, já está aqui no programa. O Leroy também, Guilherme, muito obrigado pela presença. E o Lucas, não precisa falar nada não, porque ele também ajuda a produzir o programa. Muito obrigado, brincadeira. Gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Espero, não perca o programa de amanhã, também vai ser muito bom sobre a Previdência Social. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.